E hoje é o Dia Internacional da Educação. Discutimos um tema fundamental para o futuro do nosso país: os desafios enfrentados pela educação. Olha só, o baixo desempenho dos estudantes no Enem e as dúvidas sobre a implementação do novo ensino médio estão no centro do debate. Para falar sobre esses pontos, recebemos a pedagoga Ângela Antunes. Seja bem-vinda, Ângela. Bom dia. Bom dia, muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Olha, para a gente começar, eu queria que a senhora falasse como avaliar o desempenho dos estudantes brasileiros neste último Enem, porque a gente sabe que foram apenas 12 redações com nota 1000, né? Então, a questão é que, assim, a educação não acompanhou a mudança que os estudantes sofreram depois da pandemia, porque nós, né, de maneira geral, nos tornamos mais midiáticos, mais com informação mais rápida, de maneira digital, né? E às vezes a forma de avaliar o estudante hoje ainda está sendo da mesma forma que era utilizada comigo lá atrás: caneta, papel, redação escrita e temas que às vezes não envolvem o estudante. Então, muitas vezes, o erro está na forma como essa avaliação está sendo feita, porque não está atingindo a forma de estudo e a forma de expressão desses estudantes. Olha, é complicado, né? E o que poderia ser feito para ajudar, então? Então, a escola precisa se adequar, que eu ainda estava falando isso essa semana, que a escola, a educação, ela fica um pouco além, às vezes, do que está acontecendo no mundo em relação à velocidade de aprendizagem e do tipo de aprendizagem. Então, assim, por exemplo, as crianças pequenas, hoje em dia, elas são digitais. Porque antigamente a gente parava de brincar e ia para a escola. E agora está tendo que fazer o caminho inverso. Eles deixam as telas em casa e vão aprender a brincar na escola, porque as crianças hoje em dia já não sabem brincar mais. Então, com o estudante secundarista é a mesma coisa, eles são digitais. Então, a educação precisa inventar maneiras de chegar até esse aluno de uma forma que seja prazerosa, que seja inteligente e que transforme tudo isso numa aprendizagem efetiva, mas tem que acompanhar o momento deles, ela tem que se modernizar, né? Se digitalizar, mas de uma forma inteligente. Uhum. O novo ensino médio, por exemplo, ele gera muitas dúvidas ainda, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre esse novo ensino médio, quais os desafios que são encontrados. Então, o novo ensino médio, ele tenta entrar nessa seara mesmo dos saberes, dos percursos formativos, que é um caminho a ser seguido pela educação, justamente para atingir esse jovem. Porque se continuar na forma tradicional de ensino, por exemplo, o método apostilado, o método apostilado funciona. Tirando a apostila, ele sabe? Então, é isso que a gente precisa saber. Não, mas quando se compara muito a escola pública com a escola particular, fala assim, mas o conteúdo da escola particular é muito mais avançado. Mas a pergunta é, o aluno sabe? Se tirar a apostila, ele sabe? Muitas vezes não sabe. E a gente mesmo é prova disso, porque, por exemplo, teve coisas que a gente decorou no ensino médio, na escola, e depois nunca mais a gente sequer falou disso, esqueceu, e quando você precisa usar, você fala, eu sabia isso aqui, mas eu não me lembro mais. Por quê? Porque a gente não aprendeu aquele conteúdo, a gente só decorou para passar na prova. E isso não funciona, porque quando a gente precisa, a gente tem que ir atrás de novo. Então, o novo ensino médio é esse caminho de tentar levar o aluno a realmente aprender algo, e de preferência algo que seja dentro das habilidades e competências que ele tem, que muitas vezes são diferentes de um para o outro, porque nós somos diferentes. Então, é essa tentativa. Gera muito medo, muita dúvida? Sim, tudo que é novo gera desconforto.
e vai passar por um tempo de adaptação. Olha, isso aqui não funcionou, vamos trocar, apareceu uma ideia nova, vamos testar. Vai ter que ser essa tentativa, né, tentativa não, essa adequação até chegar no modelo ideal. Porém, com a velocidade de informação e com a velocidade que as coisas estão mudando hoje, vai ser sempre essa adequação, vai ter que sempre ser adequado de acordo com as turmas que vão chegando. Porque as nossas crianças hoje, elas já nascem digitais. Você pode ver que tem bebê de 1 ano que já mexe no celular, né? Coisa que o jovem que está hoje no ensino médio não passou por isso nessa velocidade. E a senhora Então, acredita assim, que a formação dos professores tem sido suficiente, o apoio que eles recebem tem sido suficiente para conseguir se adaptar também a isso? Porque não é só o aluno, o professor também precisa, né? com certeza, com certeza. E uma das dificuldades é essa, porque assim, os alunos estão muito avançados, principalmente na tecnologia, e às vezes o professor não. Tem coisas que eles têm muita facilidade e que a gente não tem. Por exemplo, eu sou do tempo que as coisas vinham com manual. A gente tinha que estudar o manual para poder fazer ou instalar alguma coisa. Hoje em dia, não. É tudo autoexplicativo e eles mesmos ensinam a gente. Então, a formação de professores também tem que ser, igual eu te falei, adequada. O tempo todo, formação continuada, principalmente nas áreas de tecnologia e informação, para a gente poder acompanhar os alunos na mesma velocidade. Porque senão vai ficar desinteressante, vai ficar maçante, e já passou o tempo que o jovem se submetia, por exemplo, a uma escola opressora. Hoje em dia não acontece mais, mesmo porque o jovem não aceita e os pais também não permitem, né? Hoje em dia tem todo um entendimento diferente do que tinha na minha época, por exemplo. Então, a formação do professor, sim, precisa ser contínua e adaptada o tempo todo para a velocidade de mudança da sociedade. Angela, e falta políticas públicas no nosso país para auxiliar o desenvolvimento da educação? Olha, eu acho que nem é a falta de política pública, é a falta de alguém sentar e falar assim, gente, nós precisamos nos adaptar às mudanças. A pandemia, ela trouxe uma mudança assim de 180 graus para as crianças. Então, a educação tem que se adaptar e mudar em 180 graus para atingir isso. Então, às vezes, nem é a falta de política pública, é a falta de velocidade na mudança que precisa ser feita. Olha, foi muito Claro, bom. oh, desculpa, Pode é falar. claro que nas cidades pequenas, que têm uma arrecadação menor, as escolas têm menos acesso a algumas coisas. Então, assim, precisa de verdade um olhar especial para isso. Então, por exemplo, não adianta a gente falar que, olha, a educação tem que ser midiática, porém o uso do celular na escola é nocivo, a alta exposição às telas é nociva, e aí nós temos uma série de cidades que não tem um computador na escola, a criança não tem acesso. Então, nós estamos falando assim de 2 planetas diferentes, né? 2 mundos absolutamente diferentes. Então, precisa sim esse olhar de mudança rápida, mas esse olhar também de incluir todos nessa mesma velocidade. E se tiver um lugar, por exemplo, uma escola indígena, onde isso não acontece, a escola também tem que estar adaptada para aquela realidade. Exatamente, até para não gerar desigualdade, né? Que não é o que a gente quer ver. Na verdade, a gente quer ver todo mundo Exatamente. incluído. Obrigada. É o que diz a nossa Constituição, né? Atender igualmente todos diante da sua igualdade e desigualmente a todos que precisarem de acordo com a sua desigualdade. Isso mesmo, obrigada, viu? Eu que agradeço, um prazer estar com vocês.